Olá, sejam muito bem-vindos. Sabe quando a gente passa por uma banca de jornal e vê uma revista com um conteúdo, digamos, impróprio, bem ali à mostra? A gente logo pensa, de quem é a responsabilidade por isso? Pois é, a resposta, segundo a nossa lei, o Estatuto da Criança e do Adolescente, é bem mais ampla do que a maioria das pessoas imagina. Hoje, a gente vai mergulhar fundo nesse assunto e entender direitinho como funciona a proteção das nossas crianças e adolescentes. Mas antes da gente começar para valer, aquele lembrete rápido que ajuda demais o nosso trabalho. Não se esqueça de curtir, seguir e, claro, compartilhar este conteúdo. Assim, a gente consegue levar essa informação importante para muito mais gente. Então, vamos direto ao ponto. A pergunta que está na tela é o centro de toda a nossa discussão hoje. Afinal, quem tem a obrigação de garantir que uma criança não vai ter acesso a uma publicação inadequada? Será que a responsabilidade é só do dono da banca ou só da editora que publicou a revista? A resposta, como a gente vai descobrir, não é tão óbvia assim. E para a gente começar a desvendar esse mistério, vamos para a nossa primeira sessão. A gente precisa entender a base de tudo, que está lá no Estatuto da Criança e do Adolescente. Vamos falar sobre a regra do artigo 78. Bom, o artigo 78 do ECA é a nossa peça central aqui. Ele é super claro, olha só. Ele diz que qualquer publicação com material que seja considerado impróprio para crianças e adolescentes precisa obrigatoriamente ser vendida numa embalagem lacrada. E não é só isso, tem que vir com um aviso, uma advertência bem clara sobre o tipo de conteúdo que tem ali dentro. Vamos detalhar um pouco mais. A lei estabelece 3 pontos cruciais. Primeiro, a embalagem tem que ser lacrada, sem chance de abrir e dar uma espiadinha. Segundo, a advertência sobre o conteúdo é indispensável. E terceiro, um detalhe importantíssimo que está no parágrafo único. Se a capa já tiver alguma mensagem pornográfica ou obscena, a embalagem tem que ser opaca, ou seja, tem que esconder completamente a imagem. A ideia é uma proteção total mesmo. Ok, a regra está bem clara, né? Mas e se alguém simplesmente decidir ignorar tudo isso? O que acontece? É isso que a gente vai ver agora na nossa sessão 2, as consequências do não cumprimento. Esses números aí na tela, de 3 a 20, são a resposta. O artigo 257 do ECA classifica o descumprimento dessa regra como uma infração administrativa, e a punição é uma multa que pode variar de 3 a 20 salários de referência. E atenção a um detalhe que faz toda a diferença. Se a pessoa for reincidente, ou seja, cometer o mesmo erro de novo, esse valor simplesmente dobra. Agora sim, a gente chega no ponto mais importante, no clímax da nossa conversa. Seção 3, o dever é de todos. É exatamente aqui que a interpretação da lei se expande de um jeito que muita gente nem imagina. Aí fica aquela pergunta no ar, de quem é exatamente essa responsabilidade toda? Será que é uma obrigação só da editora que criou a revista e do comerciante que a colocou à venda? O senso comum talvez nos dissesse que sim, né? Mas a decisão do Superior Tribunal de Justiça, o STJ, mostra que a história é bem diferente. E a resposta é essa aqui. A responsabilidade não fica só nas pontas dessa corrente, não. Ela é compartilhada, é de todo mundo que participa do processo. Ou seja, o editor que cria o conteúdo, o transportador que leva a mercadoria, o distribuidor que faz a logística e, claro, o comerciante que efetua a venda. Todos eles, sem exceção, são legalmente responsáveis. E para não deixar nenhuma dúvida, olha só essa citação da decisão do próprio STJ. Ela deixa bem claro que o dever de cuidar dessa comercialização correta se estende a todos os elos da cadeia. A responsabilidade é o que a gente chama no direito de solidária, ou seja, é de todo mundo junto. E entender que essa responsabilidade é coletiva, isso é muito poderoso. E é por isso que compartilhar essa informação é tão importante. Quando a gente passa para frente um material como este, seja para amigos ou nas redes sociais, a gente está ajudando a fortalecer essa rede de proteção. E claro, isso também ajuda o nosso canal a crescer e trazer mais conteúdos importantes como este. Mas, poxa, por que é uma decisão tão abrangente assim? Qual é a lógica por trás de ampliar tanto essa responsabilidade? É o que a gente vai entender agora na seção 4. Dá uma olhada nesse comparativo. Se a gente lesse a lei ao pé da letra de forma literal, a responsabilidade ficaria só com os editores e os comerciantes. Só que o espírito do ECA, a intenção por trás da lei, vai muito além. A interpretação adotada pelo tribunal foca no objetivo maior, garantir a proteção máxima da criança. E para isso acontecer de verdade, o dever tem que ser de todo mundo. E essa visão não foi tirada do nada, não. Ela tem base legal, lá no artigo 6º do próprio ECA.
Ele diz que a lei deve ser interpretada levando em conta os seus fins sociais e a condição especial da criança e do adolescente como pessoas que estão se desenvolvendo. Em outras palavras, o objetivo é fazer com que a proteção funcione na vida real, não só no papel. Muito bem, a gente passou por todos os pontos principais. Agora, para fechar com chave de ouro, vamos juntar tudo e organizar as ideias. Chegamos à nossa sessão 5, resumo e conclusão. Então, o que é fundamental guardar de toda essa análise? Vamos lá. Primeiro, a lei, o artigo 78, com suas regras bem específicas sobre embalagem lacrada, opaca e com aviso. Segundo, a pena, com multas que pesam no bolso e que podem dobrar. Terceiro, e talvez o ponto mais impactante, a responsabilidade, que é de todo mundo na cadeia, do começo ao fim. E por último, a razão de tudo isso, que é garantir a proteção integral dos nossos jovens. E para a gente terminar, fica essa reflexão no ar. A proteção das nossas crianças é um dever de cada um, individual, ou é uma responsabilidade de todos nós, coletiva? Pelo que a gente viu na lei e na decisão da Justiça, a resposta jurídica aponta claramente para um caminho. É uma responsabilidade de toda a sociedade. E com essa reflexão, eu me despeço. Muito obrigado por acompanharem esta análise até o fim. E se gostou do conteúdo, não deixe de seguir o DireitoCast lá no Spotify para não perder nenhum áudio novo. Ah, e deixar o like aqui parece um gesto pequeno, mas é muito importante pra gente. Ajuda o nosso trabalho a ser visto por mais pessoas. E para quem prefere vídeo, é só encontrar o DireitoCast no YouTube ou no TikTok. A gente se vê na próxima.